Olá, pessoal. Então, dando aqui início à apresentação da nossa pesquisa, intitulada Cyberativismo e Militância Política, Cartografia dos Modos de Fazer Política na Sociedade da Vigilância, feita por mim, Larissa Milhomem Lima, orientada pela professora doutora Monalisa Ponte Xavier, com áreas de Ciências Humanas. Então, nós temos aqui na introdução, inicialmente compreendemos que as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, são o solo onde ocorre o cyberativismo e a militância política. Então, dessa forma, nós buscamos captar como as práticas de cyberativismo atravessam a nossa sociedade e produzem efeitos nos processos de subjetivação dos indivíduos. Então, essa pesquisa ela foi realizada dentro das práticas contemporâneas de ativismo digital, como, por exemplo, nas redes sociais. E o cyberativismo, conforme o autor Ugarte, ele é característico como toda estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão social, mediante difusão de uma determinada mensagem e sua propagação através do boca a boca, multiplicado pelos meios de comunicação. E essa discussão social, ela pode ser mudada a cada hora do dia ou a cada dia da semana. Como os objetivos dessa pesquisa, nós buscamos compreender o funcionamento dos modos de fazer política mediado pelas redes sociais e atravessado pelo uso dos algoritmos. E também cartografar perfis e hashtags que surgiram ao longo do período eleitoral de 2022, com o intuito de observar mais profundamente esses movimentos de cyberativismo e militância política mediada pelas redes sociais. Os nossos métodos, né, inicialmente é por ambicionarmos conhecer acontecimentos, representações narrativas, invenções e singularidades, ou seja, compreender a qualidade desses processos, nós trabalhamos com a orientação cartográfica para essa pesquisa. Então, foram realizadas diariamente observações através das redes sociais, mas em específico o Twitter e o Instagram, com periodicidade de acordo com o acontecimento dos eventos, chegando a serem checadas por volta de 2 a 3 vezes num dia ou de 2 a 3 vezes por semana. E esses registros, eles eram feitos por meio de prints, de posts, de tweets, ou do Twitter ou do Instagram, e desses perfis cartografados como @Mídia Ninja, que já é um perfil que a gente acompanha há um tempo, e o @Jornal Nacional, que surgiu nesse período eleitoral de 2022, além das hashtags eleições 2022, hashtag ele não, hashtag Bolsonaro e hashtag fora Bolsonaro. E essas imagens, elas eram colocadas em diários cartográficos para posteriormente serem utilizados nessa pesquisa. Como primeiro resultado, nós obtemos a hashtag eleições 2022 com a atualização da aba de ferramenta digital de informação. Então, principalmente no Twitter, nós observamos que durante esse período das eleições presidenciais de 2022, eram pautas constantes de postagem diárias em diversos perfis políticos, grupos militantes, a classe artística, a população em geral, tudo que fosse sobre as eleições presidenciais de 2022. Então, o aplicativo do Twitter, com o intuito de não ter uma disseminação rápida de fake news em 2022, eles criaram essa aba das eleições para trazer notícias verídicas, pesquisas de votos, entrevistas, podcasts, todos os outros compartilhamentos importantes sobre os candidatos nesse período eleitoral. Então, nós temos aqui que as fake news, elas são notícias falsas, né, que se espalham rapidamente, com disseminação rápida de discurso e que geram grande engajamento e dúvidas sobre a sua veracidade. E ela é bastante utilizada, né, como estratégia de governo nas redes sociais. Então, para evitar novamente que fossem utilizadas essas fake news, o Twitter criou essa aba de eleições de 2022. Aqui nós podemos ver os prints, né? O primeiro print da aba com tópicos importantes, notícias que aconteceram no dia 16 de agosto de 2022. Lembrando que a cada hora essas notícias mudavam. E o print ao lado é do TRE de SP, onde ele coloca aqui uma informação importante sobre o voto em trânsito.
Outro resultado importante foi sobre a complementariedade das mídias, que foi o trânsito entre dispositivos como forma de fazer política. Então, nós percebemos essa mudança, né? Principalmente agora nas entrevistas dos candidatos presidenciais, que foi divulgada em horário nobre na grande mídia tradicional, né? Mais especificamente o Jornal Nacional da Rede Globo, e ele é tradicionalmente o telejornal de maior audiência do país. Então, todas essas entrevistas que aconteceram, elas geraram grande engajamento nas redes sociais. Elas eram realizadas em uma mídia tradicional, né, como a TV, o telejornal, mas elas ganhavam grande engajamento, principalmente nas redes sociais. Então, o primeiro entrevistado foi o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que resultou em uma entrevista polêmica, mas o nosso foco era observar o engajamento nas redes sociais. Então, o arroba Pedro Barcelo no Twitter faz pesquisas sobre esse engajamento nas redes sociais e publica as análises em seu perfil. Então, ele fez uma análise dessa entrevista específica e nós obtemos o seguinte gráfico. Então, o perfil arroba mídia ninja, que já é um perfil que a gente cartografa já há um tempo nessa pesquisa, está em destaque azul por ser um dos principais representantes do antibolsonarismo, como perfis que também já estão estabelecidos há anos. Juntamente a eles, temos perfis em vermelhos e perfis neutros, que são novos usuários que começaram a se engajar agora, como o perfil arroba choquei e o arroba do perfil do Felipe Neto. E também percebemos que eles se aproximam do antibolsonarismo. Já os isolados em verde são bolsonaristas e nomes dos candidatos bolsonaristas também estão aí. Todo esse engajamento, né, do tópico político do país através das hashtags continua nos afirmando que é um grande mecanismo bastante utilizado pelos indivíduos no que diz respeito à cyberpolítica. Então, em conclusão, nós podemos observar que os modos de fazer política mediados pelas tecnologias ganham cada vez mais espaço em nossa sociedade. Então, nossos agradecimentos vão ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Comunicação, Identidades e Subjetividades, o NEPSIS, a Propop e a minha querida orientadora, doutora Monalisa Ponte Xavier, por todo o suporte, comprometimento e parceria. E aqui são as nossas referências. Muito obrigada.